E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, versículo 23. Nós vamos ler apenas o versículo 11. Nós vamos falar sobre força, que foi tão cantada aqui nessa noite, né? Eu gostaria que já colocasse a tela, que tem o versículo aqui na tela. Forças para continuar. Nós precisamos, todos nós, de forças para continuar a nossa caminhada diária aqui nessa terra. E a palavra do Senhor nos diz assim: na noite seguinte, pondo-se de lado, ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E na caminhada da vida, todos nós estamos aqui na nossa trajetória, né? Um tempo que nós temos de vida, um tempo limitado, não sabemos quanto tempo é, mas é fato que em determinados momentos, todos nós precisamos parar um pouco para nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso crescimento, a nossa alegria. E essas paradas que nós damos na vida, elas nem sempre são intencionais. Muitas vezes são situações que surgem e que se levantam como barreiras para nos parar um pouco. São momentos como um tratamento de saúde, como a perda de um ente querido, um relacionamento que foi quebrado, uma mudança de emprego, um conflito dentro de casa, enfim. N fatores podem nos levar a fazer essa parada em determinados momentos da vida. Mas é fato que elas podem ser oportunidade para que a gente renove a vida e recomece de um modo diferente. Então, Deus permite essas paradas na nossa vida. E Paulo estava vivendo um momento assim. Ele estava preso, tinha sido injustiçado, estava em perigo, e tudo indicava que era o fim do seu ministério. Mas é justamente na noite escura da nossa alma, da alma de Paulo, que o Senhor se aproxima e o Senhor falou com ele, como ele fala conosco: coragem, coragem. Né? Deus fala ao coração de quem permanece fiel. Paulo era um homem fiel a Deus, e Deus falou com ele, e se você for fiel ao Senhor, Deus também fala com você. Então, Paulo já tinha enfrentado o Sinédrio. Um pouco antes desse versículo, no mesmo capítulo, conta-nos que ele tinha estado diante do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal, digamos assim, né? Era o conselho legislador do povo judeu. E ele tinha autoridade, o Sinédrio, tanto em questões religiosas como em questões civis. Era o Sinédrio que tinha responsabilidade de julgar, de condenar, de absolver os acusados, de elaborar as leis. E esse Sinédrio, ele era composto pelo sumo sacerdote, por fariseus, por saduceus, por escribas, por anciãos, por homens que tinham algum cargo. E Paulo já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia que o Sinédrio não queria o bem de Paulo. Né? Ele sabia o que o Sinédrio queria fazer com ele. Que a maior parte do Sinédrio tinha por pretensão exterminar a vida de Paulo. Então, neste momento em que ele se encontra, do versículo 11, né, que ele se encontra sozinho na sua cela, ele escuta uma voz falando com ele, a voz do próprio Senhor. Paulo estava ali refém dos poderes, tanto dos romanos, dos poderes políticos dos romanos, como dos poderes políticos dos judeus. Mas ele soube aproveitar, com muita sabedoria, né? Ele rogou, ele apresentou a sua cidadania romana e foi livre de ser morto pelos judeus que, temendo
por ser ele também um cidadão romano, o lançaram assim na prisão. Na verdade, Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, mas que quem controlava a sua vida, quem tinha poder em dar a vida, tirar a vida, fazer todas as coisas, era o próprio Senhor Jesus. E nesse momento que Paulo talvez pensasse que seria o fim, que já tinha chegado o fim ali do seu ministério, o Senhor Jesus aparece para fortalecê-lo, com uma palavra, né, muito abençoada. E são momentos, muitas vezes, que nós também passamos, que nós não sabemos o que vai acontecer adiante, como será o nosso fim, que resposta nós teremos, como nós seremos acudidos. E nós, muitas vezes, nos deparamos com esses momentos que nós nos questionamos, será que eu vou ter força para continuar? E hoje nós vamos falar dessa força. A mensagem principal hoje é que, apesar das nossas adversidades, da perseguição, do desânimo, Deus vem, Deus nos conforta, Deus traz consolo, Deus capacita, Deus confirma a obra das nossas mãos, Deus nos lembra da missão que nos foi dada, da promessa que Ele tem na sua palavra, promessa da sua presença conosco até o fim. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor promete estar conosco até o fim. E todos nós precisamos de encorajamento. Sejam crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós enfrentamos adversidades e precisamos de uma palavra de encorajamento. Então, como seguir com a vida? Como seguir com o nosso trabalho? Como seguir com os nossos estudos, com os nossos relacionamentos, em meio a tantas adversidades? Onde nós vamos encontrar encorajamento e força para seguir adiante, para prosseguir na nossa caminhada, sem nos desviarmos e sem desistir de continuar a nossa trajetória espiritual aqui nessa terra? A pergunta para você nessa noite é: você está precisando de forças para continuar? Você precisa de forças renovadas? E é do versículo que nós lemos, né, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que também você testemunhe em Roma. Então é desse versículo que saíram da boca do Senhor para a vida de Paulo, no desconforto de uma fortaleza, prisioneiro ali, que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. E a primeira delas é que Deus está presente conosco, Deus está presente mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus está ao nosso lado, aleluias. Nós cremos nisso. Paulo estava preso, cercado pelos inimigos, em perigo de morte. O texto diz que o Senhor se pôs ao lado de Paulo. Olha que coisa gloriosa. O Senhor, o Jeová Shammah, o Deus que está ali do lado, se pôs ao lado dele. E Paulo recebeu naquela noite a sua principal dose de encorajamento da presença de Cristo. E há momentos, meus irmãos, na vida que somente a presença do próprio Deus é capaz de nos trazer ânimo, de renovar as nossas forças. Mas ninguém pode fazer isso por nós. E Deus sabe disso, por isso Ele se coloca ao nosso lado. Ele sabe que nós precisamos dessa palavra de ânimo, dessa presença que traz conforto e traz consolo. Você já se viu assim na sua vida? Né? Muitas vezes chega a dificuldade no casamento, a dificuldade nos estudos, às vezes o nosso sonho vai embora, né? E em muitos momentos assim, só a presença do Senhor ao nosso lado é capaz de nos encorajar e nos dar força para continuar e prosseguir. Então, a lição que nós tiramos hoje é que, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, Deus está presente, Deus não nos deixa.
Ele não apenas observa a gente de longe, lá do seu alto trono, onde ele se encontra sentado, não. Ele se coloca ao nosso lado. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deuteronômios 31, 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados, pois o Senhor é o seu Deus, Ele vai com vocês, nunca os deixará, nunca os desamparará. Lá em Isaías 41, 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluias por isso. Deus está ao nosso lado. Em outros momentos críticos, o próprio Paulo, já tinha experimentado essa presença que nos enche de força e de coragem. A primeira vez foi logo depois que ele se converteu. E nós lemos isso lá em Atos 22, no versículo 17 adiante, que diz assim: depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. Deus estava ao lado de Paulo, falando com ele e orientando a sua vida. Depois foi na cidade de Corinto. Atos 18, 9 a 11 nos diz: certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar, não se cale, pois eu estou com você, ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu em Corinto durante 1 ano e meio ainda, ensinando a palavra de Deus. Deus falou com ele que estava com ele e queria usar a vida dele. E agora, Paulo na prisão, o próprio Cristo, mais uma vez, se põe ao lado de Paulo. E esse verbo, no original grego, pôr-se ao lado, é a mesma que epistas, que traduzido quer dizer colocar-se sobre, envolver, cobrir, nos dando a sensação, a ideia de que assim como uma galinha cobre os seus pintinhos, assim o Senhor nos cobre para nos aquecer, nos proteger e nos trazer segurança e conforto. Há circunstâncias na vida que realmente são desfavoráveis. E parece que os inimigos vão nos engolir vivos, como o salmista disse isso algumas vezes em alguns salmos. Porém, nesses momentos, nós podemos ter a certeza de que Deus se coloca ao nosso lado. Coragem, não tema. Nesse momento, nessa noite, Deus se pôs ao lado de Paulo e disse essa palavra a ele. E o Senhor também não nos desampara. Todos nós que esperamos nele, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, Deus está presente, ninguém poderá ser contra nós, ninguém vai prevalecer contra nós, porque o Senhor prometeu lá em Marcos 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você o tempo todo. Você pode ter essa certeza. Quando você mais precisa, Ele se coloca ao seu lado. Ele se põe do seu lado. Lá em Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nessas horas difíceis, de passar por rios, de entrar na fornalha, o Senhor está mais perto ainda para nos ajudar. Aleluias. O Senhor está conosco, o Senhor se põe ao nosso lado. A segunda lição que eu vejo aqui, nesse versículo, é que a palavra de Deus renova a coragem quando o nosso coração está abatido. É a palavra do Senhor que renova a nossa coragem quando o nosso coração está abatido. E a palavra de Deus para Paulo foi: coragem,
coragem. Essa é uma palavra que restaura forças. Quando nós ouvimos essa palavra, coragem, né, nós cobramos o ânimo. E Paulo reconheceu aquela voz firme e suave do Senhor falando ao seu ouvido. Coragem, coragem, Paulo. A voz do Senhor tem autoridade, meus irmãos. A voz do Senhor, ela tem autoridade sobre todas as coisas. E o Senhor dá ordem a nosso respeito em todo o tempo. Deus conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. E Ele sabe quando nós precisamos de ânimo, quando nós precisamos de novas forças, né? E o coração de Paulo deve ter se enchido de ânimo, de coragem naquele momento. A alma dele se recompôs com aquela palavra. Aquela palavra foi a força que Paulo precisava. E o encorajamento que vem de Deus, ele renova a nossa força e também nos capacita a continuar cumprindo a nossa missão. Uma só palavra de Jesus, a palavra foi só essa, coragem, é suficiente para reanimar a nossa vida. Basta uma palavra do Senhor para que a gente cobre o ânimo. Então, Deus, com a sua palavra, Ele criou todas as coisas. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11. Deus, com a sua palavra, Ele criou todas as coisas. O Salmo 29 nos diz que a voz do nosso Deus é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor separa as labaredas. A voz do Senhor, ela governa todas as coisas, e a voz do Senhor tem poder para abençoar o seu povo e para trazer paz. Então, você já ouviu a voz do Senhor no seu coração? Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através da sua palavra, Deus fala conosco no silêncio, Deus fala conosco através da vida de um irmão, Deus fala conosco através de cânticos, Deus fala quando a palavra está sendo pregada. E assim como Paulo, nós podemos estar enfrentando situações difíceis, podemos estar passando por provações que nos fazem muitas vezes sentir sobrecarregados, cansados, mas Jesus nos fala para termos coragem. Aleluias. Então ora e peça coragem ao Senhor. E nesse texto nós vemos também que Deus tem propósito nas provações. As lutas, em momento algum, elas anulam o propósito de Deus. O Senhor falou com ele assim: coragem, pois do modo que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também você dará testemunho a meu respeito em Roma. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. Deus já estava falando com Paulo: olha, eu tenho propósitos. Importa que você vá a Roma. Você vai chegar até Roma, dando a ele a segurança de que ele não seria morto naquele lugar. Então, Deus transforma obstáculos em pontes, que nos leva ao cumprimento da vontade de Deus. A prisão não era fim, mas era parte do caminho que Deus tinha para Paulo. Deus transforma os nossos obstáculos em pontes, que nos levam ao cumprimento da vontade de Deus. Aquela prisão não era o fim. Deus deixou isso claro para ele. Fazia parte do propósito, do caminho que Deus tinha para ele. E Paulo poderia pensar que o seu ministério havia terminado ali, mas Deus revela a ele um propósito maior. Importa, Paulo, que você dê testemunho, assim como você deu em Jerusalém, importa que você dê testemunho em Roma. Então, as dificuldades não são o fim. As dificuldades fazem parte do caminho que Deus usa para nos conduzir a esse fim. Então, quando nós estamos, passando por momentos de prisão, aquilo que parecia prisão ali para Paulo, na verdade, era um envio, uma preparação para um novo campo de testemunho que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes, diante das dificuldades, das crises, nós nos vemos desencorajados, porque nós paramos de pensar,
de crer nos planos iniciais de Deus, nos propósitos de Deus para nós. Quando Deus nos chama, meus irmãos, pode ser que a gente perca algumas batalhas. A vida consiste de perdas e de ganhos, mas Deus nunca deixará que nós percamos a guerra. Nós podemos perder algumas batalhas por alguns momentos, em algumas circunstâncias, mas a nossa batalha final, ela está nas mãos do Senhor. Então, concentre-se no plano original de Deus para a sua vida. O Senhor falou com ele assim: olha, os judeus não destruirão você, ainda há muito o que fazer. Você ainda tem que ir até Roma. Então, coragem. Cristo trouxe a memória de Paulo ali naquele momento, o plano original. Portanto, não perca de vista o plano original de Deus. Não esqueça o chamado que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que Deus tem planos bons ao nosso respeito, planos de paz e não de mal. E quando os nossos olhos estão fixos nos planos originais, nos planos de Deus para a nossa vida, nós vamos nos manter encorajados. E lembre-se disso, que os problemas, as lutas, as dificuldades, muitas vezes serão consequência de estarmos fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, em muitos momentos nós vamos passar por lutas e vamos passar por dificuldades. Então, busquemos o encorajamento que vem da presença do Senhor. Busquemos na presença de Deus. A presença de Deus se revela a nós através da sua palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida de jejum. A presença de Deus se revela também a nós na sua providência. Deus providencia para nós fé, paz, alegria, esperança. Deus mostra para nós a sua bondade. Todos os dias Ele se revela a nós. Então Deus conhece e Ele reconhece os nossos acertos. E a obra de Deus, ela ainda não terminou na minha vida e não terminou na sua vida. Então busquemos sempre esse encorajamento que vem do Senhor. Lá em Josué 1:9, Deus fala com Josué: olha, Moisés tinha morrido. E Josué estava ali pensando naquele momento: como é que vai ser agora? O que será de mim? O que será desse povo? E Deus fala com ele: Josué, não fui eu que chamei você? Olha o plano que eu tenho para a sua vida. Ser forte, ser corajoso, não tema, não te espante, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Então, coragem, irmãos, coragem. Deus tem essa palavra para a gente nessa noite. Vamos prosseguir, não é? Vamos conquistar almas. Vamos realizar os planos que Deus tem para nós. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos fazer, porque ainda não é o fim. Talvez Paulo nunca imaginou que ele chegaria até Roma, quando ele começou a sua primeira viagem missionária. Mas agora, né, Deus fala com ele: você vai até Roma. E a promessa do Senhor se cumpriu. Deus livrou Paulo de uma cilada enorme que os inimigos estavam armando para ele. 40 homens tinham se levantado e tinham pedido ao tribuno que chamasse Paulo à sua presença para interrogá-lo. Mas um sobrinho de Paulo houve essa conspiração que eles intentavam matar Paulo no caminho até ele se conduzir à presença do tribuno, e ele vai à prisão, conta a Paulo, e Paulo chama um dos centuriões e manda ele contar aquilo que ele tinha ouvido. E naquela mesma noite, aquele homem providencia que 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 lanceiros, olha quanta gente acompanhando e guardando a ida de Paulo a Roma, que era o propósito de Deus para a vida dele. Quando Deus tem propósito para nós, Deus persevera em nos proteger, em nos guiar. O Senhor se põe do nosso lado. O Senhor providenciou ali para ele, né, aqueles soldados todos para garantir a sua
segurança. Então, Deus pode abrir portas para nós, preparar momentos especiais na nossa vida, que nós tenhamos consciência da presença desse Deus glorioso, grandioso, poderoso ao nosso lado em todos os momentos. Podemos ter ciência de que Deus tem propósitos para nós e que a coragem que nós precisamos para realizar essa missão, ela vem do Senhor Jesus Cristo, que nos diz: você pode, você consegue, tenha coragem, a força que você precisa vem do Senhor. E quando Paulo chega em Roma, nós lemos aí no final do capítulo, ele testemunhando do Senhor, diante do governador Félix, da sua esposa Drusila, ele vai também diante do governador Festo, diante do rei Agripa e da sua esposa Berenice, e vemos Paulo, né, sobrevivendo há muitos ataques que foram feitos à sua vida, e nós vemos que quando ele chega ali, ele realmente teve a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. E por 2 anos, ele levou uma vida ali, em prisão doméstica, mas em Atos 28, 30 e 31 nos diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus providenciou um tempo para ele, em que ele ficou ali na sua casa, e ele teve a oportunidade de ir perante governadores, de ir perante reis, de falar para toda a guarda que estava ali ao seu redor. Deus tem planos de paz a seu respeito. Deus tem planos bons a seu respeito. E se você viver o propósito de Deus para a sua vida, o Senhor garante vitória a você. Aleluias. Então, viva os planos de Deus. Assim como Deus mostrou a Paulo o que queria dele, Deus também pode revelar a você o que Ele quer que você alcance pela fé. Lá em Efésios 3:20 fala assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluias por isso. Deus tem poder para ir além. Como Deus surpreendeu Paulo em muitos momentos, o Senhor também nos surpreende, porque a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. É Ele quem dá direção, quem dá rumo à nossa vida. E vivendo o propósito de Deus, nós com certeza teremos vitória. Amém? Vamos nos colocar de pé, e eu quero convidar você a orar nesse momento. Quando você achar que a sua caminhada está muito difícil, quando você estiver desanimado, lembre-se, Jesus está ao seu lado. Quando sua vida parecer escura, lembre-se, Deus está comigo. O Senhor faz raiar a luz. O Senhor tem poder para todas as coisas. Se muitas vezes a voz do medo, o temor ficar falando aos seus ouvidos, ouça também a voz de encorajamento do Senhor Jesus. Se o caminho muitas vezes estiver travado, confia no Senhor. O plano de Deus para você está em andamento. Às vezes Deus não muda a prisão, mas Deus muda o coração do prisioneiro. Deus não promete para cada um de nós a ausência de lutas, mas Ele promete a sua presença constante no meio de cada um de nós. Então nós podemos seguir com coragem, sabendo que há Roma, digamos assim, uma Roma, entre aspas, para mim e para você, nos esperando, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Deus, eu apresento cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Tu conheces os nossos corações. E nesta noite o Senhor nos diz para continuar. Que a força que nós precisamos, que a esperança que nós precisamos, a fé, a alegria, a paz, o renovo, está nas tuas mãos. Coragem é a palavra do Senhor. Coragem, forças eu tenho para que você continue. Senhor, renove a nossa vida, que a nossa confiança esteja no Senhor. O Senhor tem um plano, tem um propósito para cada um. Nos ajude a cumprir esse plano, esse propósito de Deus, esse chamado, essa missão que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a enfrentar cada momento
com um cântico de louvor nos nossos lábios, sabendo que o Senhor se coloca ao nosso lado, que Deus não nos deixa em tempo algum, e que a nossa vida, o nosso tempo aqui nessa terra, é para honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.